Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor. Ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, como eu disse no começo desta celebração, com a liturgia de hoje, se iniciou em toda a igreja a novena litúrgica do Natal. É muito bonito ver em muitos lares as famílias se reunirem também para fazer a novena em preparação para o Natal. A novena motivada pela palavra de Deus, iluminada por momentos de oração, de reflexão, de partilha. Como é bonito ver a família reunida se preparando para celebrar o mistério do Natal
o mistério do nascimento de nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porém, a liturgia da igreja, ela também tem a sua novena. A sua novena, que se iniciou hoje, para que todos nós possamos, pela graça de Deus, nos preparar para celebrar o Natal de Jesus, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida para o ingresso, para a entrada, para a manifestação de Jesus Salvador. Porém, conforme a palavra de Deus que nós recebemos hoje nesta liturgia, eu fico muito impressionado com a forma como Deus preparou a humanidade para enviar o seu Filho na plenitude dos tempos. É impressionante perceber a ação da providência de Deus, preparando a humanidade para a vinda, para a encarnação do seu Filho amado, nosso Salvador. Impressionante. Nós ouvimos no Evangelho, nesse trecho do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, a narrativa da genealogia de Jesus. Jesus, começa assim o evangelista Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E depois, como nós ouvimos aqui, uma lista de nomes, Algumas pessoas, às vezes, ficam com dificuldade, de pensar quando nasce o filho, quando já está gerando alguma criança no ventre, tem dificuldade de pensar no nome. Bem, está aqui uma lista de nomes, vocês podem escolher à vontade, não é? Tem uma lista aqui de nomes. Mas quem são essas pessoas? Apresentadas por São Mateus na genealogia de Jesus. Bem, são pessoas que de alguma forma Deus se serviu, a providência divina se serviu para, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho como Salvador da humanidade. Pessoas, fatos, acontecimentos da história, acontecimentos muitas vezes não muito bons, mas que a providência de Deus se serviu para que, na plenitude dos tempos, pudesse enviar o seu Filho amado como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Salvador de toda a humanidade. Tendo em vista aquilo que nós todos vamos celebrar agora no Natal do Senhor, tendo em vista a encarnação do Filho de Deus, tendo em vista a vinda do Salvador, Jesus, para a humanidade, a história da humanidade em Jesus, no Filho de Deus encarnado, a história da humanidade, ela é de tal forma abençoada que se torna história de salvação. Isso aqui é muito importante, irmãos e irmãs, valorizarmos, a partir da encarnação do Filho de Deus, valorizarmos a história da humanidade como história de salvação. É claro, nós temos consciência que a história da humanidade ela é marcada por fatos, por acontecimentos não tão bons,
Tristes são guerras, injustiças, misérias e assim por diante. Mas não só. Quanta manifestação da santidade de Deus, quanta manifestação das maravilhas de Deus na história da humanidade. A partir de Jesus, essa história, ampla história da humanidade, se torna história da salvação. História que recebeu o Salvador na plenitude dos tempos. História que recebeu o Filho de Deus que se encarna no ventre da Virgem Maria. Por isso, irmãos e irmãs, é muito importante que nós celebremos o Natal de Jesus, acolhendo de uma forma nova, pela fé, acolhendo de uma forma nova o Senhor em nossos corações. Acolhendo, pela fé, o Salvador Jesus na história da nossa vida. Eu tenho uma história, você também tem uma história, não é verdade? E dessa história, quantas pessoas participam? A começar das pessoas da nossa casa, da nossa família. Se nós celebramos o Natal do Senhor, proclamando, professando, testemunhando na fé que Ele, Jesus, é o nosso único Senhor e Salvador, também a nossa história pessoal, também a nossa história familiar, recebe a bênção do Salvador, de modo a se tornar uma história de salvação. O convite que a igreja nos faz nesses dias é exatamente esse, que possamos renovar a nossa fé, que possamos professar de forma nova, mais consciente a nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador, para que Ele possa abençoar nossa vida, abençoar nossa história, abençoar a história também de nossa família, e assim celebrarmos a nossa história, a história da nossa família como história de salvação. É por isso que nós somos convidados a acolher o Senhor que vem em nosso coração, dizer para Jesus: vinde, Senhor, entrai na casa do meu coração, entrai no lar da minha família e fazei com que a história da minha vida, fazei com que a história da minha família se torne história de salvação. Não há famílias perfeitas, não é verdade? Não há famílias perfeitas. Porém, apesar das imperfeições e até mesmo dos pecados pessoais e familiares, pelo poder da presença de Jesus Redentor, a nossa história, a história da nossa família, pode se tornar certamente história de salvação. Meu irmão, minha irmã, creia e peça a nosso Senhor essa graça. Celebre o Natal pedindo a Jesus essa graça, que a sua história de vida, mesmo com sofrimentos e dificuldades, se torne uma história abençoada, uma história de salvação. Peça também para a sua família, de modo que você, pelo ato de fé em Jesus como único Senhor e Salvador, você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção de todos para o seguinte fato. Como vocês perceberam, o Ministério de Música entoou o Aleluia, a aclamação ao Evangelho, e eu fiz questão de cantar a antífona
da aclamação ao Evangelho. Por quê? Justamente porque nós temos nas antífonas desses dias, até o dia 23, nós teremos expressões lindas da palavra de Deus a respeito do Salvador Jesus. Hoje, a expressão que a antífona da aclamação ao Evangelho nos apresenta é exatamente a seguinte: ó sabedoria do Altíssimo. É um vocativo. A igreja, a partir da palavra de Deus, ela invoca o Senhor dizendo: ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor. Ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. E a cada dia vocês vão perceber, irmãos e irmãs, amanhã, por exemplo, ó guia de Israel. Por causa desse ó, que é um exclamativo, por causa desse ó, é que se desenvolveu na história da igreja a devoção a Nossa Senhora do... Já ouviram falar? Nossa Senhora do Ó. Mas é um ó de alegria, de maravilhamento. O Salvador vem. Ó, sabedoria do Altíssimo. Invoquemos o Senhor Jesus nesses dias, mas invoquemos com fervor, de modo que entrando na nossa vida, de modo que entrando no nosso lar, o Salvador possa transformar tudo isso em história de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.